Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, continuando o assunto qual estamos aqui falando, sobre o judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. Nesse terceiro vídeo sobre o assunto, eu gostaria de falar de um assunto também assim, bravo, que é a questão do mandamento esquecido sobre o quarto mandamento. Até se você for pesquisar no Google, vai falar que é um rapaz e mãe, porque a Igreja Católica, ela mudou os mandamentos, né? Seria sobre o sábado. Eu gostaria de falar sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o mandamento esquecido. Um tempo atrás, eu li um livro, não é dos judeus messiânicos, né, não é dos adventistas, é um livro que assim, eu cheguei à conclusão, né, de que o dia do Senhor é o sábado. Um assunto até muitas vezes proibido de se falar na igreja, ou quando se fala que Jesus violou o sábado, ou que a lei não salva, enfim. Eu mesmo sempre acreditei muitas vezes que a guarda do sábado é para os judeus, é coisa de adventista, que o cristão não precisa guardar o sábado. Mas lendo esse livro, que é baseado na palavra de Deus, eu cheguei à conclusão de que o dia do Senhor continua sendo o sábado. É este livro aqui. Tem um livro bem pequeno, 70 páginas, do canal Informante, Os 9 Mandamentos. Eu já fiquei curioso, né, com o título Os 9 Mandamentos. A bem da verdade, nós cristãos não guardamos os 10 mandamentos, guardamos 9. Não guardamos o sábado. Então, assim, continuando. Então, eu li esse livro, né, e pude perceber, né, que o quarto mandamento não foi abolido. A Bíblia tem 141 versículos falando sobre a guarda do sábado. E nós muitas vezes cremos, né, que não há a necessidade de se guardar o sábado, né, arrumamos diversas desculpas. O Senhor Jesus, ele ressuscitou no domingo, né, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, Paulo, né, fala contra o sábado, aparentemente, mas aí que está. Por isso que eu falei para vocês da Bíblia judaica e da Bíblia peshita, porque ela corrige esses erros de tradução, né? Como eu estava falando, aonde eu quero chegar com toda essa história? O povo de Deus é um só. É o povo de Israel. O Senhor ele não tem duas noivas, Israel e a igreja. Se o povo de Deus é um só, a noiva de Cristo é uma só, por que o judeu guarda o sábado, o judeu messiânico guarda o sábado, né? E o cristão guarda o domingo? Ou a gente vai arrumar várias desculpas, tanto faz o dia que você guarda, a gente busca Deus todo dia, o Senhor Jesus é o nosso descanso, enfim, eu pesquisei, eu vi recentemente até um debate, né, com o pastor Leandro Quadros e o pessoal da Academia de Pregadores, e assim, lendo esse livro, pela Bíblia Sagrada, eu não vi nenhuma argumentação bíblica que possa refutar a guarda do sábado. E nós vemos, inclusive, em Daniel 7:25, o cumprimento de uma profecia que fala, né, sobre o sábado. A gente vai falar que não, que eu vi até na Bíblia apologética, né, falando na Bíblia apologética, falando contra o sábado, mas aí nós vemos que a teologia, nós não devemos seguir exatamente a teologia. Eu posso ter 10, 20 anos de teologia e ainda estar errado. O mais importante é interpretarmos a Bíblia à luz não do que eu acho, não do que os pais da igreja acham, mas sim à luz do que o Senhor Jesus ensinou. Porque a verdade ela é única e universal. Deus é um só. Então, por que o cristianismo tem diversas denominações se Deus é um só? Ok, há diferenças de interpretação devido a diversas diferenças de teologia e até a diferenças de tradução. Mas nós vemos aqui Daniel 7:25, que diz
sobre o anticristo, e ele falará grandes palavras quanto ao Altíssimo, irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Então diz aqui que o anticristo, ele intentará mudar tempos e leis, né? E aí nós temos a questão do sábado. E aí a gente vai falar, mas a lei não salva. E de fato a lei não salva. Você pode guardar o sábado e não ser salvo. O que nos salva é a fé no Senhor Jesus. Isso é importante ressaltar. Você está sendo judaizante. Você está sendo legalista. De forma alguma. Eu quero inclusive ressaltar. A salvação é exclusivamente pela fé no Senhor Jesus e não pela lei. A salvação é pela fé. Mas fé, né, emuná, no aramaico, a fé bíblica não é apenas crer teoricamente, pois crer, digamos assim, até o diabo e os demônios creem, né? Fé, de acordo com o Senhor Jesus, é aquela fé de fidelidade. Ou seja, se você crê em Deus, você tem obras. Ou seja, ao crermos no Senhor Jesus, guardamos os seus mandamentos, né? E aí nós temos os 10 mandamentos. E o sábado é um desses mandamentos. Hoje, eu creio que o principal motivo de não guardarmos o sábado é justamente a lei. A lei humana, né, que foi alterada. Né? Ou seja, no Brasil, né, a lei é o quê? A guarda do domingo. Né? Ou seja, o dia do descanso é do domingo. Mas então como é que você vai guardar o sábado? Você não pode fazer nada. Enfim. Eu creio que o primeiro passo é reconhecermos que estamos errados, né? Mas aí nós temos duas objeções, que é o orgulho, né? Eu não vou admitir que estou errado, e a denominação. Eu pertenço a uma denominação que ensina a guarda do domingo, porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, então eu vou comemorar. Inclusive eu vou continuar indo no domingo na casa de Deus buscar o Senhor. Porém, o dia do Senhor, biblicamente, é o sábado. E inclusive antes da lei. Gênesis 2, né? Ou seja, nós cristãos, lendo a Bíblia, eu não estou falando aqui de teologia, lendo a Bíblia, nós vemos que o dia do Senhor que Deus santificou é o 7º dia, é o sábado. Em Gênesis 2, antes da lei, antes de Moisés. Né? O que acontece muitas vezes com nós cristãos é que a gente seleciona o que nos agrada e ignoramos alguns mandamentos. Né? Como, por exemplo, é um mandamento o dízimo e a oferta, mas também é um mandamento, o 4º mandamento que Deus instituiu em Gênesis 2, santificou e abençoou. E isso não é papinho de adventista, não é papinho de judeu, porque o sábado é antes dos judeus. Né? Inclusive em Gênesis, antes da lei de Moisés, já havia a lei de Deus. Tanto que diz em Gênesis 26, né, que Abraão, ele alcançou a graça de Deus. Abraão se tornou o nosso pai na fé porque ele creu no Senhor. Mas Abraão também, ele guardou as leis de Deus. Porque as leis de Deus já existiam desde Adão. Deus já revelou a Adão e Eva a sua lei. Né? Ou seja, em Gênesis, antes da lei escrita, já havia a lei oral de Deus. E o sábado é um mandamento ali em Gênesis 2. Então, assim, hoje eu vejo que é um mandamento. Mas ninguém consegue cumprir toda a lei. Então eu fiz uma pequena pausa, mas vamos lá. Como eu estava falando, mas eu não consigo guardar toda a lei. Aqueles que estão debaixo... Aí a gente vai usar vários versículos que são muitas vezes mal interpretados. Aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. O que quer dizer essa passagem? Aqueles que estão debaixo do legalismo estão debaixo de maldição, ou aqueles que não cumprem a lei, conforme diz Deuteronômio 28. Maldito todo aquele que não cumprir as palavras, né, deste livro. Ou seja, a maldição não está exatamente em cumprir a lei. A maldição, né, de Deus está em não cumprir a lei. Né? Ou seja, como nos diz em Romanos, somos justificados por Cristo, e uma vez justificados por Cristo, nós guardamos os seus mandamentos, nós cumprimos a lei de Deus. Né? Porque, inclusive, o Senhor Jesus nos diz, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? E se amamos a Deus, guardamos os primeiros 4 mandamentos. Porque o amor é o cumprimento da lei.
Então, é um mandamento que hoje em dia é praticamente proibido falar nas igrejas. E se fala sobre o sábado é para... Ah, não, mas Jesus violou o sábado. Jesus não violou o sábado. Né? Isso foi o que os fariseus os acusaram de violar o sábado. E aí sim, o guardar o sábado, a lei do Senhor não é um peso. O jugo do Senhor é suave, mas ainda é um jugo. Né? É um jugo que nos guia. Então o jugo do Senhor é suave. Então assim, Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Ele não é o Senhor do domingo. Né? Então o Senhor Jesus disse que é lícito curar no sábado. Então se você precisa trabalhar, se é o seu ganha-pão, o sustento da sua família, é lógico que você vai trabalhar. Se você é um enfermeiro, se você trabalha no hospital, se eu preciso socorrer alguém, ou seja, é lícito fazer o bem no sábado. Então se eu trabalho no sábado, é algo que eu preciso. Agora, se você não trabalha no sábado, é importante guardar o sábado. E aí há várias questões que muitas vezes não são ensinadas nas igrejas. Né? A única que a gente conhece que ensina sobre a guarda do sábado é os adventistas, né? E os judeus messiânicos. E há sim, há assembleias, há igrejas batistas, muitas que pregam a guarda do sábado. Porém, como eu falei, como o Senhor Jesus nos disse em Marcos 7 aos fariseus, né? Vós anulais a lei de Deus por seguirem tradições humanas. Então o que acontece conosco muitas vezes é que nós anulamos a lei de Deus ao seguir tradição humana. E de onde vem a guarda do domingo? Além de hoje ser uma lei secular, a guarda do domingo ela vem com Constantino, no século III. A igreja primitiva, até o ano 300 e pouco, ela guardava o sábado. Você vê ali em Atos, nas cartas de Paulo, o Senhor Jesus ele ensinava aos sábados na sinagoga e no templo. Paulo ensinava nas sinagogas e no templo ao sábado, inclusive com judeu não messiânico. Né? Mas eles se reuniram no primeiro dia da semana. Até o primeiro dia da semana, biblicamente, nós sabemos que é sábado à noite. Pois pela Bíblia, o dia começa ao entardecer. Então até mesmo guardar o sábado é ao entardecer de sexta-feira até o entardecer de sábado, ou ao escurecer. E o que é guardar o sábado biblicamente? É fazer o que nós já fazemos no domingo. É o dia que você tira para Deus, que você consagra a fazer a obra de Deus, a fazer evangelismo, a escola bíblica, a estar com a família, a estar com os amigos, em que você evita trabalhar. Agora, se você não tem outra opção, você precisa trabalhar, sabemos sim que a salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus. Porém, conforme Mateus 5 nos diz, eu não posso anular a lei de Deus, eu não posso adulterar a lei de Deus. O Senhor Jesus disse que não veio alterar nem um I ou um J da sua lei. E se eu ensinar errado a lei de Deus, dizer que Deus substituiu o sábado pelo domingo, eu estou adulterando a palavra de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, Apocalipse 12, versículo 17. E assim eu vou finalizar este vídeo. E no próximo vídeo, Deus abençoar, eu finalizo um pouco este assunto, né, e já chegando à conclusão deste tema a qual eu estou falando. Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 17, o que nos fala? Diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é o remanescente? De Deus. Né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão irou-se contra a mulher. Alguns vão falar que a mulher é Israel, e de fato é Israel. Mas nós vemos na Bíblia que a mulher também é representada pela igreja. Então o dragão, o anticristo, ele vai fazer o quê? Guerra contra a igreja. Né? Vai fazer guerra contra a igreja. E aí nós temos situações como, né, o pré-tribulacionismo, que prega que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que aqui o diabo ele vai perseguir Israel. Eu hoje, como eu já disse em vídeos anteriores, discordo dessa teologia, né? Pois o Senhor Jesus ele é bem claro que ele diz que ele voltará após a grande tribulação. Então nós vemos que o anticristo ele vai perseguir a igreja. Quem é a igreja de Deus? Nós somos a igreja de Deus. Nós fomos enxertados em Israel. Então a igreja que é representada pela mulher. E o remanescente. Esses dias eu até vi uma pregação dizendo que nós hoje em dia, toda a igreja,
representamos a igreja de Laodiceia, que se diz abastada, que de nada tem falta, mas que é pobre, cega e miserável, né? Ou vivemos como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Porém, o Senhor ele virá buscar o quê? O remanescente. O remanescente é aqueles que guardam o testemunho de Jesus, né? Nós guardamos o testemunho de Jesus, né? E também aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E aí entra a questão que muitas vezes eu me fico a pensar. Nós guardamos os mandamentos de Deus, mas anulamos o 4º mandamento, né? E eu cheguei a essa conclusão estudando a Bíblia Sagrada, não é por doutrina de homem, é pela palavra de Deus. Ou seja, todo cristão deve guardar os mandamentos de Deus. Eu creio que pelo menos os 10 mandamentos. Você vê que Deus deu um tratamento diferente aos 10 mandamentos, pois ele escreveu com seu próprio dedo e os colocou na arca. Ah, mas então você vai ter que cumprir toda a lei de Moisés, porque a lei de Moisés tem a pena capital, então se eu for seguir a lei de Moisés, eu vou ter, né, eu tenho a pena capital se você não guardar o sábado. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O Senhor Jesus disse que não veio abolir a lei, ele veio cumprir e a lei não passa. Passaram céus e terra e a sua lei não passa, ou seja, enfim. E aí nós temos a nova aliança. O que é a nova aliança? Vamos lá, Hebreus 10, versículo 16. Inclusive Jeremias 31 também nos fala: eis que estabelecerei uma nova aliança com o meu povo. Não aquela aliança conforme fiz, mas uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E essa nova aliança escreverei no seu coração a minha lei. Né? Ou seja, a nova aliança, ela consiste no quê? Hebreus 8, né, também nos fala. Hebreus 8:8. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais nos dias em que eu os tomei pela mão, para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram, né? E aí versículo 10, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Ou seja, o novo pacto de Deus é o Espírito Santo do Senhor escrever no seu povo a sua lei. E aí nós vemos, inclusive aqui Hebreus ele repete Jeremias 31. E Hebreus 10:16 diz a mesma coisa, né? Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escrevereis. Né? Nós vemos que cada igreja, cada denominação enfatiza um aspecto da teologia bíblica. Né? Nós pentecostais, por exemplo, enfatizamos o batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o Pentecostes, que inclusive é uma festa judaica. E nós vemos ali que quando o Senhor derramou o seu Espírito no Pentecoste, no dia de Pentecoste, a maioria dos que estavam ali eram que? Judeus zelosos da lei. E nós vemos que a nova aliança, ela consiste sim na ação do Espírito Santo em nossas vidas, escrevendo em nosso coração a sua lei, né? Pois o requisito inicial para a conversão nossa é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos quer dizer fazer techuvá no aramaico. No hebraico quer dizer fazer techuvá. O que é o que? Significa se retornar, se voltar para Deus. Arrependimento na Bíblia quer dizer abandonar os seus pecados e se voltar para Deus. Eu fiz uma pequena pausa, mas então, como eu estava falando, o Evangelho, a nova aliança, nós sabemos que ela consiste no arrependimento, que significa abandonar o pecado e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que o Espírito Santo nos transforma e escreve, ou seja, a unção do Espírito Santo, o fruto do Espírito, são as boas obras. Por isso que nós não somos salvos pelas obras.
não somos salvos pela observância da lei. Mas uma vez salvos, nós praticamos boas obras, nós damos bons frutos, né? E o Espírito Santo de Deus escreve em nosso coração a sua lei. Se o Espírito Santo de Deus escreve a sua lei em nosso coração, eu creio que essa lei são os 10 mandamentos. E aí você vai falar, ah, não, mas aí teria que ser toda a lei. A gente sabe que toda a lei não se aplica mais. Primeiro porque nós não vivemos numa teocracia, né? Ali na lei de Moisés, eles viviam uma teocracia. Então havia a pena capital. Mas também havia graça, havia misericórdia. Pois o povo foi levado para Canaã não por suas obras, né? Ali Moisés diz, não é por causa das suas obras, porque vocês é bonzinho, não. É por causa das promessas de Deus. É que eles foram salvos, foram levados para Canaã. E mesmo assim, muitos pereceram no deserto, né? Ou seja, a graça já havia no Antigo Testamento. Então, ao aceitarmos o Senhor Jesus, né, também chamado de Yeshua HaMashiach como Salvador, o Espírito Santo de Deus escreve a sua lei em nosso coração. E aí muitos vão falar, eu não tenho como cumprir toda a lei de Moisés, porque senão, como eu disse, muitas daquelas leis não se aplicam mais aos dias de hoje, como as leis do tempo, pois não há mais tempo, as leis para os sacerdotes, pois não há mais o sacerdócio e o tempo. Nós somos sacerdotes de Deus. Né, as leis ali do período menstrual da mulher, porque ali eles estavam no deserto e havia questões de higiene. Então, é claro que há leis que não se aplicam mais aos dias de hoje. Então, você tem que... A gente até assusta, né? A gente vai ler na lei de Moisés, ah, então quem foi apanhado cortando a lenha no sábado, né, receberá a pena capital. Lembrando que nós não vivemos mais naquela teocracia. É claro que Deus é soberano, mas nós vivemos hoje na lei de Cristo. O Senhor Jesus veio trazer a correta interpretação da lei, né? Isso não quer dizer que ele aboliu a lei, né? Ele veio trazer a plenitude da lei. E assim eu gostaria de finalizar o vídeo, até já ficou muito longo. No próximo vídeo, né, Deus abençoando, eu continuo esse assunto, espero já caminhar para finalizar, né, este tema. Beleza? Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. E para quem ainda tem dúvidas, como eu disse, eu recomendo, né, aqui a Bíblia Judaica, né, a Bíblia Peshita, para que você possa tirar essas dúvidas. Né, uma dúvida que muitas vezes eu também já tive, a questão da lei e da graça. Né, a Bíblia Peshita, e é claro, a Bíblia King James, a Bíblia João Ferreira de Almeida, todas as Bíblias, né, elas são ótimas e abençoadas por Deus, porque elas nos levam ao entendimento de Cristo. Porém que nós não possamos ficar apenas como crianças e possamos amadurecer na fé, né, nos achegando a Cristo, nos santificando e aprendendo a guardar a sua lei. Inclusive no próximo vídeo eu vou falar aí sobre Atos 15, né? Beleza? Deus abençoe e até a próxima.